Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá, estamos aqui de volta para o nosso papo semanal. E hoje eu vou contrariar o que eu venho falando aí há um bom tempo. A gente sempre fala de comida e alimentação saudável. Pois hoje eu vou falar para vocês, não façam dieta. Aprenda a comer direito. E aí então, doutor Pedro, que história é essa? Você vive falando em comida saudável, em alimentar bem, e de repente você chega aqui falando para não fazer dieta? Olha, é isso mesmo, não fazer dieta, tá? Porque dieta, da maneira como é entendida, faz um mal danado. O que as pessoas entendem por dieta? Entende como se fosse um tratamento que tem início, meio e fim. Entende como uma restrição, como um sacrifício. E é por isso que a maioria das dietas, se não todas, acabam não funcionando. Porque nós, seres humanos, nós somos capazes de fazer sacrifício, grandes sacrifícios até, mas por um período de tempo, um período curto de tempo. Como se a gente tivesse uma cota e esgotasse essa cota em pouco tempo. Então, qual é o segredo da história? O segredo da história é tornar a coisa o menos difícil possível. É desenvolver uma estratégia para diminuir o sacrifício que a gente faz. Quando se fala em dieta, então a primeira coisa que vem na cabeça é o sacrifício. Eu vou ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano aí fazendo cruz na boca, sem comer um monte de coisas que eu gosto, para conseguir perder 10 quilos, para conseguir perder 40 quilos, para conseguir controlar meu diabetes, e como se fosse uma meta que no momento que chegasse, acabou. Então tá, eu perdi os 10 quilos que eu queria perder, acabou a dieta e eu volto a comer o que era normal. Esse é o grande erro, porque mesmo você tendo feito direitinho, bonitinho, e tenha os parabéns por isso, a sua dieta e atingido o seu objetivo, o principal você não aprendeu. O que é esse principal? O principal é que aquilo que você comia antes, que te fez mal, que te fez engordar, que te fez ficar diabético, não é o normal. Não pode ser normal aquilo que você comia e que deixou você doente. Então não existe voltar ao normal. Na verdade, o segredo, a grande mudança é você entender que uma comida que faz você doente, que você comeu durante 20, 30, 40, 50, 60 anos aquela coisa, e aquilo te deixou doente, isso não é o normal, isso não pode ser normal. O normal é o que você come e que te deixa com saúde e com um corpo que você gosta. Isso é que é o normal. Então, não existe dieta. Existe uma comida que te faz mal e uma comida que te faz bem. E existe você e seu livre-arbítrio. Você pode escolher entre comer aquilo que te fazia mal, que te deixava doente, ou comer aquilo que te faz saudável, que te deixa com saúde e bonito magrinho, não é verdade? Esse é o segredo da história. Conversaremos mais. E aí, estão gostando? Eu também. O programa está muito bom. Então, não percam. Domingo, 11h30, programa Medicina Humanizada. Rede TV, canal 18.1. Cozinhar beterraba junto com feijão ajuda no tratamento da anemia. Mito ou verdade? É mito, porque a beterraba tem muito menos ferro do que o feijão. Quando você coloca beterraba no feijão, você está diminuindo a quantidade de ferro que tem naquele alimento. Estamos de volta para falar sobre essas estratégias que eu falei no bloco passado. Ou seja, a gente tem que desenvolver meios para poder fazer essa mudança de um modo que não seja muito sacrifício. Como é que a gente pode fazer isso? Bem, a gente come, na verdade, muito mais
por prazer do que por fome. Existe uma diferença grande entre fome e vontade de comer. O que nós sentimos a maior parte do tempo é vontade de comer, não é uma fome real. Fome real, só para vocês terem uma ideia assim, superficial da diferença, fome real que você sente depois de horas ou até dias sem comer, é uma sensação que um vazio no estômago, é uma sensação que vai e volta, ela vem, te aperta, você se distrai com uma coisa, ela some, daqui a pouco ela volta de novo, ela vem em ondas, ela não é constante. A fome verdadeira, ela é inespecífica, quer dizer, quando você tem fome, você come qualquer coisa, você está com fome, se você está no meio do mato, achou um mamão, você come, se você está na cidade, passou diante do restaurante, você para e come, se alguém te oferece um queijo, você come, se alguém te oferecer uma maçã, você come, se você tiver um prato de polenta com feijão, você come. Fome não escolhe comida, vontade de comer é totalmente diferente. Vontade de comer, ela é fruto de um desejo, de uma falta de um desejo. Então a vontade de comer, ela é específica. Quando te dá aquela vontade de comer o bolo da vovó, isso não é fome, isso é vontade de comer. Quando te dá uma vontade de comer chocolate, quando te dá uma vontade de comer um prato de arroz com feijão, é específico, você fica pensando naquilo o tempo todo. Não é vai e vem, é meio constante. É igual aquelas músicas chatas que ficam na cabeça da gente o dia inteiro. Então a vontade de comer é meio que assim, é um desejo não satisfeito. Você só pensa nele e não pensa em mais nada. Isso é vontade de comer. Porque comer para nós, seres humanos, é uma coisa muito mais psicológica. Obesidade e sobrepeso tem muito mais a ver com a cabeça da gente do que com qualquer outra coisa. Então a gente precisa trabalhar o mental, o psicológico, a maneira de encarar a vida, as coisas e a comida. O que acontece é que comida é um prazer fácil. A gente procura, a nossa mente, o nosso cérebro, procura se satisfazer, ter prazeres. Afinal, a gente tem uma vida tão corrida, tão estressante, tão cheia de problemas. Então, o nosso cérebro, nossa mente, está o tempo todo procurando fontes de prazer. E grande parte das fontes de prazer não são possíveis, não são legais, não são moralmente aceitas, né? Então, qual é a fonte de prazer que é moralmente aceita, né? Socialmente aceita? Comida. Tá? Então, se você está tenso, estressado, naturalmente o seu cérebro vai te levar para comida, porque vai dar prazer, vai te satisfazer e ninguém vai te criticar por estar comendo. A comida assumiu essa função psicológica na nossa vida. Uma das estratégias, né, para contornar um pouco isso e tornar menos difícil é exatamente criar formas de compensação. Ou seja, quando você estiver com a fome apertada, né, aquela vontade de comer que está te agoniando e não está na hora do almoço, não está na hora da janta, não está na hora de comer, experimente fazer alguma coisa que te dá prazer. Saia, dá uma caminhada, dá uma volta de bicicleta, pega um copo d'água, toma um cafezinho, tá? Bate o papo, liga para um amigo, vai, pega o celular, dá uma olhadinha no Instagram, veja lá no Instagram, Dr. Pedro Caçador, viu? Tá? Você vai aproveitar seu tempo, vai ser bom pra caramba. Então, olha só, dá uma olhadinha nas redes sociais, liga a TV, faça alguma coisa que você goste, que te distraia. Você vai ver que muitas vezes você vai distrair, quando você vê, já passou 1 hora, 2 horas, você esqueceu aquela vontade de comer e chegou a hora do almoço e pronto, você evitou de comer uma besteira. Porque o que mais engorda, o que mais faz mal para a nossa saúde, são as besteirinhas que a gente come entre as refeições principais. Mas vamos continuar o assunto, tem mais para falar ainda no próximo bloco. Você sabia que durante o sono, de madrugada, sua temperatura cai 1 grau? Além disso, a pressão cai, o coração fica lento e você respira mais devagar. Tudo isso tem uma causa e um propósito. O metabolismo fica lento para que seu corpo se recupere. É como se você estivesse na oficina, em manutenção, paradinha enquanto suas células trabalham para recuperar e reparar tudo que foi danificado pelo estresse do dia anterior. E você acorda renovado. A telespectadora pergunta: como saber se estou com sobrepeso? Bem,
você pode calcular o índice de massa corporal, IMC. Ele é calculado dividindo o seu peso pela sua altura ao quadrado. Então, eleva a altura ao quadrado, divide o peso pela altura, você vai ter um número que é chamado de IMC, Índice de Massa Corporal. Até 25 é normal, 25 a 30 é sobrepeso. Falando então das estratégias para tornar menos sacrificante a alimentação saudável. Olha, uma estratégia interessante é a gente começar a trocar o carboidrato por proteína e gordura. Por que isso é uma estratégia interessante? Por conta de uma coisa chamada saciedade. Os alimentos, eles têm um grau de saciedade diferente. Os carboidratos, né? Carboidrato é açúcar e amido. Amido é o que tem em farinha, em grãos, no arroz, no macarrão, no pão, nas massas. Isso basicamente é carboidrato. Proteína, carne, queijo, ovo. Você quando come um café com leite e pão ou quando você come um prato de macarrão, por exemplo, daí 2 horas, se alguém te oferece alguma coisa, você aceita e come. Quando você vai no churrasco e come carne, daí 2 horas, se eu te oferecerem comida, você sai correndo que você não quer saber de comida. Isso é saciedade. É que nem você fazer uma fogueira com papel. Dá aquele fogo alto, mas em poucos minutos acabou. Isso é o carboidrato. Ele dá energia, mas rapidinho acaba e você precisa comer de novo. Já a proteína e a gordura funciona igual fogueira de São João. Você faz uma fogueira com lenha, dá aquele fogo constante que fica a noite inteira queimando. Então, proteína e gordura têm esse efeito. Qual é uma coisa muito importante? A gente trocar alimentos que dão pouca saciedade por alimentos que vão dar muita saciedade. Tá? Porque o segredo do negócio está mais na saciedade do que na fome. Sempre que fala em dieta, fica naquela assim, você tem que fechar a boca. Te pedem um sacrifício, né? De fechar a boca e passar o desejo de comer. Por isso que não funciona. É um sacrifício grande. A pessoa faz por um curto período de tempo e depois para de fazer. Por isso que dieta não funciona. Agora, se você aprende a comer fazendo essas estratégias, como eu estou falando, você vai comer de um jeito que você vai se satisfazer e não vai ser tanto sacrifício. E com isso, você vai conseguir manter isso para a vida toda e não por 6 meses. Então, essa troca de carboidrato por proteína e gordura é uma estratégia. Eu já disse que todas as dietas emagrecem, é só reduzir caloria que emagrece. A questão é a estratégia, como você faz para atingir esse objetivo. Essa é uma das estratégias, você usar alimentos que são mais saciantes. Tá, mas e o carboidrato? Carboidrato é um veneno? Não, carboidrato não é um veneno. Aliás, para o diabético eu até diria que é um veneno sim. Mas para as pessoas que não são diabéticos, o carboidrato não chega a ser um veneno. Qual seria uma boa hora para comer carboidrato? Aquela hora que você vai fazer uma atividade física. Lembra que eu falei da fogueira de papel? Então, quer dizer, se você come o carboidrato e logo em seguida vai jogar uma partida de futebol ou vai capinar a lavoura de café, você vai malhar na academia, você vai queimar aquele carboidrato. Você vai ter bastante energia, vai queimar aquilo ali e aquilo não vai se depositar no seu fígado ou no seu corpo na forma de gordura. Você queimou, fez a função dele e não causou grandes problemas. Agora, se você come uma grande quantidade de carboidrato e vem trabalhar atrás de uma mesa, que nem aqui a maioria de nós, né, que trabalha atrás de uma mesa, aquele carboidrato vai acumular. Vai acumular aonde, minha gente? No fígado e na barriga. Por isso que tem tanta gente barriguda hoje em dia. Por quê? É acúmulo de gordura abdominal. E parece brincadeira, mas não é brincadeira não. As pessoas antigamente eram gordas, mas aquele gordo mais por igual. Hoje você vê as pessoas, o indivíduo que é obeso tem barriga grande. E tem pessoas que você vê nem parece obeso. Você olha o rosto, a perna e não parece obeso. Você olha para a barriga está crescida, está grande. Por quê? Isso é fisiológico, isso tem um motivo. É porque a gordura se acumula primeiro no fígado e na barriga, para depois ir para braço e perna. O lado bom disso é que quando você faz uma dieta, a primeira que começa a sumir também é na barriga que começa a sumir, tá certo? Bom, no programa de hoje a gente começou a falar sobre isso, tá?
temos muito mais o que falar sobre isso. Esse é um assunto enorme e continuaremos falando em outros programas, porque esse é um tema muito interessante para mim, por minha experiência pessoal. Eu tenho certeza que é interessante para vocês também. E chegamos ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre como se alimentar bem, como viver bem, comendo, se satisfazendo e sendo saudável ao mesmo tempo. Esse assunto, ele não se esgota, a gente tem muito mais coisa para falar e eu estarei aqui de novo conversando sobre isso, porque afinal de contas, medicina humanizada, medicina que entende você, quer ser também a medicina que você entende.